Hoje iremos ampliar o seu olhar sobre a paternidade efetiva e a construção de novas masculinidades a partir de experiências vividas fora do Brasil. Uma conversa sobre vulnerabilidade, pertencimento, heranças emocionais e o que significa ser um pai em tempos de transformação. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós fortalecemos laços, uma conversa de cada vez. E nessa versão online do Conversa de Pai, estamos aqui com eles, pai, terapeuta, engenheiro, criador do projeto Paternidade Inteira e do podcast De Homem a Pai, apaixonado pela área do parto. Cara, que legal, meu, adorei isso aqui, inclusive. E pelo papel do homem, desde a gestação até a educação dos filhos. E estou aqui com ele também, que é pai, educador parental, criador do Conexão Paterna, que estou lá, inclusive, que é um grupo de WhatsApp, uma comunidade incrível que fala sobre paternidade, embaixador da Educação Positiva na Europa, co-criador do canal Jardim Parental, fala de autoconhecimento, de educação dos filhos, presença real, presença ativa. Estou aqui com os meus amigos Wesley e Gonçalo. Caramba, que time, hein, meu? É quase Olá, um Rodrigo. podcast global Olá, aqui. Wesley. Faltou uma pessoa da Ásia, vamos fazer isso da próxima. Vamos trazer um cara da Ásia, vamos trazer um cara da Oceania e um cara da América do Norte. E aí, gente, tudo bem? Beleza, tudo bom, Gonçalo? Obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Uma satisfação estar aqui com vocês. Né, cara, eu tô super Tudo- honrado, cara, de ter vocês aqui comigo. E aí, contem pro pessoal onde vocês estão, né? Porque a gente tá falando aqui que é um podcast internacional. Tá falando da onde, Gonçalo? Olha, eu acho que estou a falar de Portugal, mesmo. Nota-se pelo sotaque, podia estar no Brasil, mas Poderia estou bem, bem em Portugal, no centro de Portugal, que é numa mesmo. zona chamada Leiria. Estou cá a morar, mas sou natural de uma zona mais a norte. Portanto, sou português de Portugal a falar português. E agora vou passar a palavra a alguém que parece estar num país bem próximo daqui. É bem próximo. E você, meu amigo, Wesley? Estamos próximos aqui. Eu falo da Itália. Eu saí do Brasil já tem 5 anos. Estou aqui bem no norte da Itália, divisa com a Áustria, e estou vivenciando aqui uma paternidade intensa, íntegra e um pouco diferenciada culturalmente falando. Uau, uau. Senhores, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, vou fazer aqui um anúncio de uma novidade que nós temos aqui no Conversa de Pai. Vou tirar os meus amigos daqui rapidinho só para contar para vocês essa novidade, tá, gente? Então, você gosta, entende e considera que esse podcast ele traz informações relevantes para você, para sua família, para a casa das pessoas? Hoje eu quero te mostrar uma nova ferramenta nossa. Nós estamos aqui inaugurando o Apoia-se, onde por lá você consegue apoiar esse podcast e fazer com que ele chegue em muitas mais casas, ajudando muito mais famílias, trazendo níveis de consciência muito mais profundo para pais, mães, educadores, cuidadores. Entra lá, no nosso link aqui na descrição, teremos tanto no Spotify, tanto no YouTube, Deezer, Amazon, Apple. Entra lá e clica e apoia esse projeto, porque assim a gente vai chegar muito mais longe. E caso você queira se aprofundar um pouquinho mais no nosso podcast e entender um pouco mais sobre o que nós estamos conversando, entra lá também na nossa newsletter. A partir de agora a gente tem uma newsletter incrível para ajudar você também a aprofundar seu conhecimento, não só ouvindo, não só assistindo, mas também lendo. Vou voltar com os meus amigos aqui. E aí, senhores? Bom, gente, a gente vai falar de paternidade aqui hoje. Nós vamos falar aqui sobre a importância desse assunto para as nossas vidas, mas também como que a gente pode impactar e ajudar outras famílias que estão nas suas casas. E eu quero começar essa troca de ideia aqui, trazer primeiro para o Gonçalo uma reflexão aqui, Gonçalo, sobre essa questão que você fala da paternidade por inteiro. Você fala para tantos homens, né, com relação a eles serem inteiros. Cara, o que significa isso, ser um homem por inteiro? Porque acho que eles acabam se escondendo e fragmentados, né, cara? Conta pra gente aí. Olha, é mesmo isso. Eu falo muito por causa de sermos inteiros, no sentido de nós não somos só uma coisa. Temos um lado que pode não ser tão agradável em nós e outro que é bom. E a chegada de um filho traz muito à tona essa realidade do que é que nós realmente somos.
e por isso chamei paternidade inteira, que é integrar tudo o que nós temos. E até costumo muito usar uma imagem que é, não sei se conhecem uma arte japonesa que é o kintsugi, que é uma peça, quando se parte, depois quando se volta a juntar, na união fica dourada. E é isto que eu quero, e trago muito a paternidade inteira, que é uma reconstrução de um novo homem com o nascimento de um filho, de uma forma inteira, que é poder olhar para si, com tudo o que tem de virtudes e defeitos, mas aceitar isso e crescer muito para poder levar esse exemplo para os filhos. Acima de tudo é isso. Cara, é muito lindo isso que você falou, porque eu percebo muitas das vezes que os homens eles acabam se escondendo, né? E eles acabam até aprendendo isso, inclusive, né? Eu já conversei isso com o Wesley, inclusive, em outro episódio, né, Wesley, que a gente fez, o quanto os homens não se conectam com os seus sentimentos. Eu não sei para você, Wesley, como é que foi esse processo quando você se tornou pai. Você fala muito dessas questões de forma, de vozes internas e rígidas, sempre passando pela sua cabeça, né? Como é que foi isso, sobre esse processo seu de entender essas vozes, acolher essas vozes e se transformar? Olha, cara, esse processo foi um processo muito profundo, muito intenso, ao mesmo tempo que ele foi muito dolorido e difícil, e continua sendo, né? Acho que esse processo a gente opta por seguir uma vida onde a gente entende e aceita que estamos constantemente olhando para dentro e nos responsabilizando e nos conhecendo, né? Gostei muito da fala do Gonçalo, assim, na questão de você olhar para tudo que tem dentro, né, para sua sombra e tentar integrar tudo que está ali com responsabilidade, com curiosidade, né, sem julgamento. E, cara, eu gostaria muito de falar que eu tenho o mérito de ter tomado a decisão de mergulhar na paternidade, né? Mas a real é que isso aconteceu primeiramente com a Milene, com a minha esposa, ela que foi atrás de informação, ela que conheceu a educação positiva, ela que começou a trazer todas essas questões, né, sobre a nossa história, sobre os nossos traumas, né, sobre o impacto de tudo isso em quem somos hoje, sobre as nossas crenças, e foi a partir dali que eu, num primeiro momento, tentei relutar, tentei contra-argumentar, fui buscar informação para bater de frente com ela e com todas as professoras da Escola de Educação Positiva, e ali eu vi que fala, caramba, eu preciso mudar a minha perspectiva, tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo, tem alguma coisa aqui que precisa pulsar aqui dentro de mim, e foi a partir desse momento, Rodrigo, que eu fui buscar informação, eu precisei admitir que eu era um cara traumatizado, que eu era um cara que não me conhecia, que eu era um cara que era agressivo, desrespeitoso, e que eu não tinha repertório, que eu não sabia lidar com as minhas emoções, que eu não sabia lidar com os meus sentimentos, que eu só sabia reprimir, me isolar, e foi o meu processo foi a partir disso, né? Uma busca por conhecimento, entender, reconhecer e admitir que eu ocupava um lugar de privilégio, que eu nunca precisei entrar em contato com isso na minha vida, e ali, quando a minha filha nasceu, sentimento de ter ela ali um ser humano puro no meu braço e um amor que eu nunca imaginei existir, foi aquilo que me motivou a falar: eu preciso de fato mergulhar nesse processo e olhar para mim e me responsabilizar, cara. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Acho que vocês trouxeram de uma forma muito bonita tudo isso, né? Mas foi fácil, gente, porque assim, para mim, por exemplo, quando eu soube que seria pai, eu dei uma pirada, né, cara? Porque eu, sinceramente, eu já falei tantas vezes aqui, né? Para mim não tem problema nenhum falar, eu não tive o exemplo do que era ser um pai. E eu queria ser o melhor pai do mundo para as minhas filhas. Mas o que é esse ser melhor pai do mundo? Eu não sabia. Aí fui buscar livro, fui ler, fui me informar, fui lendo, fui lendo, fui lendo. E na hora que eu peguei ela no colo, cara, e depois de, sei lá, 15, 20 dias, tudo que eu tinha lido e aprendido, eu praticamente rasguei, né? Porque era tudo diferente. Ah, o choro dela, que eu achava que seria um choro que eu iria acolher, era um choro que doía, doía em mim. Cara, por que que dói, cara, esse choro? Por que que dói? Por que que, sabe? Como que foi para vocês, gente, esse sentimento? Olha, Você ia se falar, calhar vou Gonçalo? pegar. Estava-me a dar conta, nós estamos aqui os três e somos todos pais de meninas, não é? Ah, é E verdade. foi exatamente isso que, um bocadinho como o Wesley falou,
foi a minha mulher que chegou ao pé de mim uma vez e disse assim: "Eu quero ter uma doula". E eu: "O que é uma doula?". "Mas se tu queres, vamos". E e foi o melhor processo. Eu entrei e mergulhei, como estava a dizer, em lugares meus que eu não fazia a mínima ideia que existiam. Não fazia ideia. Eu acho que foi uma, às vezes uso, para ser mais modesto, foi uma bomba atómica de emoções que eu nem sequer sabia que existiam em mim. Portanto, comecei a perder-me no mar que era, então, mas eu sou marido, mas sou homem, mas agora vou ser pai. Mas eu sou pai, mas eu também sou filho, de forma que eu olho para o meu pai, eu vou repetir coisas do meu pai? Então aquilo foi um processo, tão profundo e tão interno, que eu disse assim: "Pá, eu apaixonei-me pelo parto". Eu comecei a perceber que tu fizeste a pergunta daquilo depois de nascer, como é que eu me senti? Eu senti que eu vou chegar lá, eu senti que eu precisava de cuidar de mim bem e perceber aquilo que eu estava a sentir, porque era aí que ia ser a chave por causa da minha filhota, que era o que ela sentia tinha a ver do cuidado que eu tinha comigo e do cuidado que eu tinha com a mãe, de ter a segurança e da importância. Cheio de medo, continuo cheio de medo. Isto é um caminho que às vezes quando eu digo, se as pessoas querem fazer, se têm a certeza de fazer este caminho, porque entra-se em zonas que nós nem sempre gostamos, né, que é os traumas, mas vale mesmo a pena fazer isso. E gera medo, claro que gera medo, claro que eu estudei e vi as coisas, depois quando ela cai nos braços, tu vais pelo teu instinto que existe, e existe o teu instinto de coisas boas e de coisas menos boas que fizeram contigo, tão bem cá gravadas e que tu podes voltar a fazer, mas é uma opção não fazer. Mas é preciso ir à busca disso, e isso dá muito trabalho, e nem toda a gente está disponível para fazer esse trabalho. É, É, eu eu me ah, identifico com muitas partes da fala do Gonçalo, porque pegando até o gancho de você também, né, Rodrigo, eu já ouvi você falando algumas vezes da sua história, né, e eu também, eu tive pai, né, meu pai foi um cara presente fisicamente, ausente emocionalmente, né, então, eu percebo que quando eu me torno pai, eu também tenho um desejo muito grande. Eu idealizo uma paternidade onde eu quero dar afeto para minha filha, né? Eu queria, desejava muito ser um cara. Eu imaginava que eu ia ser um cara carinhoso, que eu ia brincar, que eu ia acolher. A gente sempre imagina algo muito otimista, né? Mil maravilhas. E aí também os primeiros choros ali, eu via o quanto desconfortável era depois que nasceu e que eu não sabia, mas eu queria, né, fazer diferente. Comecei perceber, né, que eu não tinha referência nenhuma, habilidade nenhuma, e eu comecei a buscar conteúdos, informação, e eu comecei a ver que a tarefa do cuidar era algo que para mim era completamente avesso, que eu me sentia esquisito, me sentia estranho. Eu já comecei a perceber também que quando a minha esposa estava grávida, eu tinha uma vontade, né, de falar com a minha filha pela barriga, e na época eu lembro que foi muito ruim. Eu falei, nossa, que negócio estranho. Eu queria poder já me conectar, me vincular, mas eu tô achando tão esquisito falar com a barriga que não consigo, né, me entregar nesse momento. E aí comecei a criar ali pequenas evidências que me diziam o seguinte: você não sabe demonstrar afeto, cara, e você não vai saber fazer isso. Você não vai saber ser um cara próximo, presente emocionalmente, né? E aí, com o passar do tempo, eu vi que isso era verdade, que eu não sabia demonstrar amor, né? E eu comecei a olhar cada vez mais para mim assim, e eu percebia que a minha sensação de amar a minha filha e a minha mulher era quando eu comprava as coisas para elas, quando eu fazia as coisas para elas, sabe? Eu deixava a mesa do café da manhã posta e eu falava, olha como eu amo elas, né? Eu comprava fralda, roupinha, comida, um monte de coisa, eu falava, olha como eu amo elas. E aí eu percebi, eu falei, mas esse amor não vai chegar nelas, né? Isso aí é o que hoje eu, como adulto, reconheço que era o jeito do meu pai me amar.
sempre me comprando as coisas, sabe? Falando que me colocava em boas escolas, me dava boas roupas, bons brinquedos, não sei o quê. E eu falava, nossa, mas eu não me sentia amado nessa época desse jeito. E eu não me sentia mesmo. Me sentia completamente sozinho, me sentia invisível. E aí eu percebi que eu precisava, sim, de fato, olhar para um vazio que existia ali, que eu precisava olhar para a ausência de referências que eu tinha e eu precisava buscar isso hoje e falar como é que eu, como homem, vou fazer isso, né? E é ali que entra uma análise e uma aceitação de que eu vim de um sistema bem patriarcal, né? O que eu sei fazer hoje é trabalhar, é colocar dinheiro dentro de casa, e eu tinha essa crença que o meu valor como homem, como pai, era esse, prover. Era isso que iria me satisfazer. Só que quando eu começo a olhar para as minhas emoções, eu falo, isso não me satisfez na infância. Muito pelo contrário, isso colocou meu pai muito longe de mim, e até hoje a minha relação com ele é muito distante. Então, se eu quero fazer algo diferente disso, eu preciso reconhecer que esse sistema não dá certo, né? Que esse modelo de trabalhar loucamente, garantir o sustento, não basta e, pelo contrário, ele distancia. Então, eu preciso encontrar uma maneira de me responsabilizar, de aprender a olhar para as minhas emoções, aprender a me conectar emocionalmente, a criar vínculo, a saber o que é o vínculo de fato, né? E a partir disso começar a agir. E foi ali que eu comecei a, óbvio, né? A partir de estudos que a gente viu, eu comecei a perceber que trocar fralda gera vínculo, né? Porque o bebezinho recém-nascido, o que tem para o pai fazer ali é trocar fralda, né? O que mais eu podia fazer era trocar fralda, era dar banho, né? Era ficar no colo com ela e tentar fazer dormir. Era o que tinha para fazer. Foi a partir disso que era desconforto, que era incômodo, mas em outros momentos era muito prazeroso, era emocionante. Do nada eu começava a chorar, uma enxurrada de emoções bagunçada, e pouco a pouco eu fui me entregando nesse processo, sabe? Então foi bem gradativo e foi bem dolorido, cara. Não que hoje não tenha momentos de dor, assim, ainda tem momentos difíceis, mas foi bem gradativo. Nossa, cara, você falou um negócio, eu quero fazer uma pergunta para vocês que fizeram para mim recentemente. Se vocês tivessem um poder de adicionar algo ou tirar algo da infância de vocês, o que seria esse algo? Vocês não precisam responder, mesmo a não ser que vocês queiram responder. E quando fizeram essa pergunta para mim, a primeira coisa que veio no meu coração foi a presença do meu pai. Eu não tive a presença do meu pai. Eu tive, mas mesmo quando eu tive a presença do meu pai, ela foi muito desconectada do que eu conheço hoje, do que é a real presença. Então, era muito mais uma questão de agenda obrigatória do que uma agenda de realmente eu quero estar aqui com você. Então, é isso, eu não senti isso. Né? Então, e que a pessoa me perguntou isso porque nos leva para uma reflexão que dificilmente nós vamos pensar em algo que seja material. Nós vamos pensar em algo que é sentimental, do sentimento, uma coisa que está lá no nosso coração. E o que você falou, Wesley, foi tão legal que complementa tanto o que o Gonçalo traz, de você não ter sido esse homem inteiro, né? De você estar meio que quebrado ali, todo fragmentado, né? A gente fica meio fragmentado quando os nossos filhos chegam e a gente achando, né, que sabe, e a nossa intuição muito conectada com o que nós aprendemos, a nossa intuição também quebrada. Assim, muito louco. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso que eu falei? Posso. E posso partilhar já a primeira coisa que me veio quando disseste deste poder de alterar algo. Eu, eu fui fabricado na Suíça. Os meus pais foram imigrantes na Suíça. A vida em Portugal não era fácil, e o meu pai decidiu emigrar e a minha mãe engravidou de mim na Suíça. E ela veio sozinha para Portugal para eu nascer. Então, se eu pudesse pedir alguma coisa, era que o meu pai tivesse estado no parto. Não é por acaso que eu defendo tanto a presença do pai no parto, dessa importância, ah, desse afeto, sabes? Dessa desconstrução do patriarcado,
porque eu também vivo isso. O Wesley estava a falar de, desta necessidade de prover e deste conflito interno que nós temos constante, que é o nosso filho precisa de um pai inteiro, presente, porque se nós podemos estar com o corpo, mas não estarmos lá, eles sentem isso, eles percebem isso, não é preciso nós estarmos a dizer. E, e recentemente tomei nota de uma coisa para olhar, de uma situação que aconteceu com o meu pai logo no início, que eu fui à casa do meu pai e coloquei a Noa e fui trocar a fralda. E a primeira pergunta dele foi: "Tu fazes isso?" E eu gosto de humor, eu disse: "Sim, eu não vou conceber com a minha mulher a Noa e depois não faço mais nada. Faz parte de mim, eu posso fazer isto", e de criar esse vínculo desde bem cedo, mas é tudo uma reaprendizagem nossa, não é? É tudo uma desconstrução. Porque no outro dia estava a conversar com uma pessoa de alguma idade, em que ela, estou a falar assim numa pessoa da idade dos avós, 80, em que me disse que para os homens era uma vergonha pegar na criança. Nós só estamos a 2 gerações em que é difícil mostrar afeto. Eles não tinham como. Nós, se calhar, temos o privilégio de ser das primeiras gerações. Claro que às vezes os nossos pais, com alguma estrutura emocional ou com algum conhecimento ou acesso, nós somos talvez da primeira geração que é possível começar a limpar traumas, em que pode começar a trazer uma vida mais leve para os nossos filhos. E podem estar pessoas aqui a assistir, que é o que é isto? E eu trago essa responsabilidade, que é aquilo que tu não olhares ou que não cuidares, os teus filhos vão voltar a repetir aquilo que tu estás a fazer. E isto é muito subtil, porque nós aprendemos com aquilo que vimos e aprendemos com aquilo que sentimos, que vieram dos nossos pais. É o padrão que nós temos. E até desconstruir isso é preciso estudar muito, é preciso psicoterapia, é preciso meditar. Cada um à sua forma vai desconstruindo e nós acabamos por estar neste caminho e foi essa a tua primeira fala, Wesley, que foi, é uns altos e baixos constante, porque é uma evolução constante de coisas que nós não fazíamos ideia que nós tínhamos e que os nossos filhos nos vêm mostrar o que é que está realmente aqui a acontecer, não é? E quando penso nessa falta, dessa pergunta que fizeste, Rodrigo, o que é que eu poderia alterar? Realmente nunca é nada material. É tudo muito mais de presença, de físico. Eu estou a dizer isso, eu, por exemplo, gravo muitos vídeos no carro com a minha filhota. E eu às vezes faço propósito de gravar porque eu sei que lá à frente ela vai ver aquilo comigo e se ela não vir eu vou guardar aquilo. E ela sabe que foram momentos. E uma reflexão que veio recentemente que eu deixo para finalizar é: qual é a imagem que tu queres deixar aos teus filhos no banco de trás do carro? De afeto com a tua mulher, de falares com ela, são horas e horas no carro que nós temos com os nossos filhos. E qual é que é a imagem que tu queres deixar ao teu filho quando ele olhar para ti de costas? Se tu falas para ele, se lhe dás atenção, se tu és carinhoso com a tua mulher. E deixou-me a pensar também, mas obrigado por essa pergunta, Rodrigo. Uau! Cara, nunca pensei nessas perguntas. O que minha filha me vê, o que que ela vê quando eu estou de costas? Cara, que louco isso! Me fez aqui dar uma pirada agora, porque levemente me emocionei aqui, até porque acho que eu fui fazendo muitas coisas muito de forma. A gente usa a palavra empírica, orgânica, as coisas foram fazendo com que, né, estudo, aprendo, né, aprendo muito, né, o Wesley, eu e o Wesley falamos bastante, né, falávamos mais, né, Wesley, agora a vida tá corrida, mas falávamos muito sobre essa questão do sentimento, da importância, né, eu acho muito bonito, por exemplo, quando a Ana vem e fala, pai, por que você tá triste? E eu tô triste realmente. Aí eu falo, cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, ela percebeu que eu não tô bem. Então, se ela percebeu que eu não estou bem, se eu fizer algo que seja, inclusive, tóxico, né, então, eles vão perceber, eles vão absorver. Cara, assim, muito, muito louco. E, cara, adorei. Obrigado, Gonçalo, por isso. Foi muito lindo isso que você falou. Adorei. E, Wesley, você tá levando a educação positiva para a Europa, né, cara? Vou te falar que você é um cara. Quando a gente se conheceu, eu falei, meu, a gente vai fazer muita coisa junto. E eu vi esse movimento que você está criando, e eu queria que você falasse um pouquinho o que uma educação positiva, ou a educação positiva, ela pode trazer, né, para esses pais que estão buscando uma conexão melhor com seus filhos,
E como que está sendo esse movimento, né? Que você está fazendo por aí com a educação positiva? Então, cara, a educação positiva, ela é uma filosofia de vida, né? A educação positiva, ela não é um método, ela não é uma prática, ela não é um sistema para você educar os seus filhos, né? Ela é uma filosofia de vida, né? São autores, né? São estudiosos, é neurociência, né? Ela tem os 5 pilares dela e é basicamente autoconhecimento, né? É basicamente você olhar para si e você reconhecer na sua história os seus traumas, você reconhecer, né, tudo que você vivenciou e, pegando a fala do Gonçalo, é você identificar que você tem hoje a possibilidade e a capacidade de quebrar esse ciclo, né? De não replicar isso aí. Os nossos pais não tiveram isso aí, né? Os nossos pais não tiveram essa oportunidade. Hoje a gente tem isso, né? Então a educação positiva ela é global, né, cara? A educação positiva ela é para o mundo assim. Então o que a gente fez hoje aqui, a gente começou um grupo de pessoas aqui na Itália dispostos a tentar trazer tudo que a gente estava vivenciando para a comunidade italiana, para os ambientes locais que a gente convive aqui, e a gente está trabalhando, né, em propostas, em oportunidades, seja nas comunidades que a gente vive aqui, nas comunes locais, seja em escolas, né, porque a escola aqui, a educação é majoritariamente pública, né, e a gente está dialogando com o Estado para conversar e entender como funcionam essas apresentações de propostas, seja na comunidade religiosa, né, porque aqui é majoritariamente católico, né, se a gente consegue conversar com a igreja, seja nos atendimentos, né, de saúde, né, porque a saúde aqui também é majoritariamente pública, seja em escolinhas de esporte, de artes, de criança, da onde a gente mora. Então a gente está engatinhando, né, Rodrigo? A gente está tentando, a gente está conversando entre si, a gente está elaborando, identificando, mapeando oportunidades para ver o quanto que a gente consegue trazer disso, que a gente hoje vivencia tão intensamente, porque a gente produz conteúdo para o Brasil, atende famílias do Brasil, né, faz mentorias para o público brasileiro, até as nossas comunidades até tem bastante gente de fora do Brasil, mas todos brasileiros também, e tem uma galera, inclusive, que é de Portugal, né, na Pulsar, a nossa comunidade, né, de parentalidade, tem uma galera de Lisboa ali, né, e a gente está tentando hoje fazer esse movimento de é, compartilhar e disseminar a educação positiva aqui localmente na Itália também, né? Então, eu acredito muito, Rodrigo, sempre, cara, né? Não vou saber falar resumidamente nem como, mas eu acredito muito que daqui a algum tempo todos nós estaremos nessa iniciativa juntos, sabe? Inclusive a Colegari com uma perna aqui também, sabe? Inclusive, né, um sistema de ensino alinhado com as escolas aqui, eu vejo isso acontecendo, sabe? Porque o caminho é o mesmo, né? O rumo, a direção é a mesma, né? Todo mundo está fazendo o seu ali, mas eu vejo como é muito provável que no futuro as coisas acabem se alinhando e a gente consiga sempre se unir, né? A Pri fala muito isso na comunidade dela, né? O esquema é união, né? O esquema é juntar as forças aí e se dar as mãos para a gente conseguir construir as coisas, né? Então, esse é o nosso a nossa grande esperança, é o que nos motiva, é o que a gente está fazendo, né? Tem várias coisas acontecendo em paralelo, né? Então, a gente está seguindo mais ou menos nesse caminho, sabe? Cara, é muito bonito ver esses movimentos acontecendo e fico feliz de estar conectado com as pessoas que estão fazendo essa diferença no mundo, porque quando eu penso em uma educação mais respeitosa para os nossos filhos, eu penso numa transformação do mundo acontecendo. Serão adultos muito mais ouvidos, muito mais conectados com suas emoções, serão adultos que sabem se posicionar. Nós estamos educando meninas, né, nós três aqui, e eu penso muito em como que a gente faz com que essas mulheres sejam mais empoderadas, como as minhas filhas serão mais empoderadas, elas vão falar, vão se posicionar, que é o que nós trazemos lá na escola também, lá na Colegari, a gente traz muito desse aspecto
desse posicionamento, e ele tem que acontecer agora, né, quando elas são pequenas. E, gente, eu tô adorando. Agora eu quero dicas. Vocês estão preparados para dar dica agora? Para a galera que está em casa e quer, tipo, aprender tudo agora? 5 passos incríveis para você ser um pai mais presente. Pode ser assim? Não, tô brincando, né? Assim não tem, né? Em 3 passos apenas, você se tornará um pai diferenciado, né? Bom, vocês falam muito de uma paternidade mais conectada, mais presente, mais inteira. O que vocês poderiam falar para pais que estão em casa agora assistindo a gente, ou para as mães que estão assistindo, que vão pegar esse episódio aqui e mandar lá para os pais, para eles serem pais mais presentes e inteiros? Quem puxa aí? Quem começa com essas dicas? Olha, há bocadinho, Wesley, falaste, e tu também, Rodrigo, por causa desta presença, deste afeto. E eu acho muito importante os pais começarem-se a ligar, aos seus filhos na barriga, mesmo sem entender, o começar a falar, a começar a conectarem-se com os filhos, eles começarem a ouvir a voz, a perceberem. Isso faz toda a diferença na vida da criança. Quando ele nasce, ele reconhece aquela voz, ele reconhece aquela aquela presença. E isto seria uma delas. Outra é cuidarem de si, cuidarem de si. Começarem a perceber o que é que ele está a sentir, as questões que tem, aquele rebuliço que podem sentir, existe, não é utopia, é real. Se vai ser um bom pai, se vai ser um bom marido, se, se vai ter problemas com a mulher, sim, vão ser tempos muito exigentes e o que eu digo é para cuidarem de si e falarem muito com a companheira, estarem alinhados naquilo que pretendem, no tipo de nascimento que querem, de coisas que podem preparar no como vocês falam do puerpério e do pós-parto. É muito importante esta ligação inicial de estar, e como eu sou um defensor do parto, é estar no parto. E eu digo uma imagem que é assim: o teu filho vai nascer, mesmo que tu tenhas medo de estar no parto, porque a primeira mensagem que ele recebe é: "Eu estou aqui para ti. Eu estou disponível para te receber e aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui para ti." Estou a dizer isto e eu sei de histórias por causa do, do Covid, que foi bem exigente e que foi difícil, mas só vendo esta oportunidade, de poderem estar muito presentes, mas inteiros, sabem? De estar completos, mesmo quando não estiverem bem. Eu transmito isso com a minha filha. Quando eu não estou bem, digo: "Filha, olha, o pai não está bem, mas isso não tem nada a ver contigo. Eu sou adulto e tomo conta disso. Tu podes ser apenas e só uma criança." E não terem receio de expressar aquilo que sentem, porque se forem verdadeiros, os vossos filhos vivem em verdade e sabem aquilo que fazem. Então isto daria muito mais para nós falarmos por causa das nossas filhas verem esse exemplo, muito mais que aquilo que nós dizemos, é aquilo que nós sentimos e eles percebem isso. Uau! Fala, Wesley. Agora você vai ter que dar as dicas aí, porque o Gonçalo deu um monte aqui já, hein? Então, eu anotei, ó. Cara, E deixa eu fazer um comentário Não há nada rápido. mágico. Os 3 passos mágicos. O Gonçalo fala muito dessa questão do parto, de acompanhar. E, gente, eu acho tão incrível quando a gente vai gravar um episódio aqui e nós vamos falar com pais de primeira viagem. Que são pais que os filhos estão a caminho. E aí, uma das coisas muito legais, quando eu convidei uma das pessoas para falar, ele falou: "Cara, eu tô emocionado que tá me chamando para esse podcast, que é para falar sobre paternidade. Meu filho não nasceu ainda e eu já sinto que eu sou pai." Isso é muito legal, né, cara? Muito legal mesmo. Deixa o Wesley falar agora. Fala, Wesley. cara, eu até acho que dá para aproveitar esse momento e conectar com a pergunta que você tinha feito, né? Sobre o que eu tiraria, o que eu mudaria da minha infância, assim. E eu concordo totalmente com o Gonçalo, assim, sobre a questão de nunca ninguém, eu acredito, queria responder alguma coisa relacionado ao material, né? Todo mundo que pudesse mudar algo na infância seria uma questão emocional, seria uma questão de presença, né? E eu fiquei pensando nisso esses últimos minutos aqui, e uma coisa que me vem em mente, assim, é que o meu pai era um cara muito agressivo, né? E eu vou falar um pouco do meu pai aqui, mas eu não estou fazendo uma crítica a ele. Eu estou só constatando o tipo de cara que ele era e ainda é.
E isso é simplesmente o reflexo da história dele. Eu aceito ele como meu pai, é o que ele conseguiu ser, né? Eu passei por um processo muito doloroso de entender que ele é assim e é o que eu tenho de pai, e tá tudo bem. Agora, eu, como um homem adulto hoje, o que eu faço com esse pai que existe? Cabe a mim, né? Minha responsabilidade. Eu passei por um período que eu não queria chegar perto dele, né? Foi necessário isso. Mas o meu pai era um cara muito opressor, né? O cara que me batia muito, né? Que me violentava, me agredia verbalmente, fisicamente. E além de tudo isso, ele era um cara que se achava muito forte, né? Como homem, né? Ele batia no peito para se colocar como um homem sobre o estereótipo de másculo, né? Para o que tinha na nossa época, tal. Então, hoje o que eu vejo, do que eu estudo, dos meus processos, é que eu nunca vi ninguém ali se vulnerabilizando. Nunca vi, nunca tive essa referência. Para mim, hoje, uma das coisas mais difíceis é me vulnerabilizar. Só que me vulnerabilizar é a coisa melhor para minha vida hoje, que é eu me aceitar como um ser humano em processo de aprendizagem, eu me aceitar como imperfeito, eu aceitar as minhas falhas, né? É isso que eu quero ser para minha filha hoje. Eu quero que ela me veja e fala, pô, meu pai erra, né? O meu pai sabe lidar com os erros dele, ele é um cara imperfeito, né? Ele não se condena quando ele erra, tá tudo bem, ele sabe reparar danos, ele não fica se culpando o tempo todo por tudo que acontece e tal. E essa, para mim, hoje é uma das maiores dificuldades que tem. Então, quando eu tenho um dia muito difícil, um dia muito estressante, um dia que eu não estou conseguindo dar conta e que eu cometi algumas falhas, que eu posso chegar para minha parceira, né, para Milene, e pedir um abraço para ela e falar que eu não fui o melhor cara naquele dia e que não foi fácil para mim e me desculpar, sabe? Isso é uma lição para minha filha, porque ela vai falar, olha só, meu pai, ele teve um dia difícil e ele está aqui buscando acolhimento dentro de casa, né? Mas eu só vou conseguir fazer isso se a minha casa, se eu me sentir seguro ali dentro daquela casa, entendeu? Eu preciso fazer da minha casa um lugar seguro, cara. E eu só consigo fazer isso se eu me vulnerabilizo, porque é assim que eu mostro que eu estou seguro aqui dentro, eu estou experimentando essa sensação de segurança, né? Então, e é nessa vulnerabilidade que, de fato, eu me conecto com a minha mulher, que eu me conecto com a minha filha, sabe? Então, hoje eu vejo que a maior coragem para o homem é reconhecer que ele pode ser vulnerável, porque precisa de muita coragem, sabe? Para olhar para a nossa história para trás e falar: eu não vou mais ser obediente a esse sistema patriarcal que me ordenava reprimir todas as minhas emoções. Isso é muito adoecedor para mim como ser humano. Qualquer pessoa que comece a estudar um pouquinho de inteligência emocional vai entender que você reprimir as suas emoções vai te causar uma série de problemas físicos, além dos mentais, né? Então, o que eu diria hoje, né, passo a passo aqui, só um passo, vulnerabilize-se. Como que é isso? Ah, é um processo enorme, gigante, né? Não tem passo a passo. Mas o se vulnerabilizar começa aos poucos, né? De você reconhecer, né, as suas dificuldades, reconhecer que você só reprime as suas emoções, que você não sabe pedir ajuda, que você não sabe chorar, que você está querendo sempre performar, que você não fala sobre as suas dificuldades, que você esconde, que você se condena quando você erra. Tudo isso são indícios que tem coisas ali para a gente olhar, que tem coisas ali que a gente precisa trabalhar, né? Então, eu acho que é isso que o Gonçalo fala, né? De olhar para os nossos defeitos, para as partes que a gente não gosta e falar, cara, é um caos aqui e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu aceito que tá um caos, né? Então, esse é o primeiro passo, aceitar que a gente está num processo e que somos aprendizes e que somos imperfeitos e que é assim mesmo, a vida vai continuar sendo desse jeito. Wesley, cara, eu adorei essa questão de vulnerabilidade, porque eu acho que esse é um dos maiores desafios. E eu já quero então trazer aqui uma pergunta bomba para vocês. Estão preparados? A minha pergunta bomba. Quantas. Posso fazer minha pergunta bomba? Estão preparados? Manda bala, cara. Manda bomba, Manda. manda bomba. E, cara, vai conectar perfeito com o que você falou agora. Quantas partes de si um homem precisa esconder para ser aceito pela sociedade
como um pai de verdade? E aí? Quem quer responder primeiro? Quantas partes de si? Eu não sei, queres começar tu, Wesley? Cara, eu posso começar assim. Se for responder pela sociedade tradicional hoje, Rodrigo, eu acredito É que isso. o que espera-se do homem hoje, ele é esse pai provedor, né, cara? Então, eu acho que todas as partes precisam ser escondidas, né? O pai tem que ser aquele homem que ele garante o sustento da casa, né? Que ele vive para o trabalho, que ele chega à noite e ele é servido pela mulher, né? Isso é o que eu vejo. Eu não sei se poderia citar ou não alguns criadores de conteúdo aqui, sabe? Mas grandes criadores de conteúdo, né? E eu tô falando de cara que tem milhões de seguidores, o que eles pregam é que o homem tem que trabalhar. A função do homem é trabalhar. Isso é muito curioso, né? Porque isso é uma crença que todos nós crescemos com, né? Todos nós crescemos com essa crença. E aí você pega hoje e se faz uma pergunta, né? Pô, mas olha tudo que o Gonçalo acabou de falar aqui, né? Será que na vida do homem nada vai mudar depois que o filho nasce? Porque a gente trabalha, trabalha, e depois que o filho nasce, a gente vai trabalhar mais, porque o custo de vida aumenta, né? É mais uma vida ali dentro, e a gente precisa trazer mais dinheiro, mas e a preparação para o parto? E o envolvimento? E estar tá ali junto? E cuidar da esposa? Quem que vai cuidar daquela mulher? Quanto tempo ele vai conseguir ficar ali? Sabe? Esse tipo de pergunta me traz a seguinte reflexão: a mulher, quando o bebê nasce, a vida dela vira do avesso. Do avesso. O homem não imagina o que é um puerpério. Eu tive aqui presente com a minha mulher e eu vi aqui de perto, mas ainda assim eu não posso falar que eu sei o que é um puerpério. Eu não sei, eu tenho uma noção, mas quem viveu foi ela, aquilo ali. E para mim, o que pegou? Cara, para mim não muda nada. Para mim não muda nada. Se eu não me coloco ali, se eu não escolho, se eu não tomo a decisão de estar ali presente, né, trocando fralda, dando banho, cuidando da minha mulher, se eu não tomo essa decisão, a minha vida vai continuar idêntica antes do filho nascer e depois que o filho nasce. Não vai mudar nada para mim. Que paternidade é essa, cara? Né? Que paternidade é essa? Só que assim, eu continuaria recebendo aplausos, né, tapinhas nas costas, e eu continuaria ocupando um lugar de destaque pelo fato de estar trabalhando muito e ter me tornado pai. Então a sociedade, ela aplaude o homem que recebe um título de pai, porque ele trabalha muito e aí a mulher está em casa exercendo a função do lar, né, cara? Então o homem ele é muito aplaudido quando ele se coloca nessa posição de o trabalhador, o que gera o sustento, o que leva tudo para dentro de casa, e ainda assim que exige do filho, né? Que cobra obediência, que é severo, que vai formar um homem para o mundo. Então, e nesse discurso aí, o que o homem está escondendo? Tudo. Ele está escondendo tudo. Todas as partes da paternidade ele está escondendo. Ele simplesmente está replicando aquilo que ele vivenciou. Não está fazendo diferente, né? Você foi bem polêmico, eu acho, hein? Adorei. Não, eu gostei. Isso porque eu não quis citar nomes aqui, né? Tá na ponta da língua. Ponta, né? Cara, mas eu gostei do que você falou, porque é algo que a gente vê da sociedade, né? Que é a sociedade batendo palma para aquele homem que trocou uma fralda e a mulher, ela não fez mais do que a obrigação em vários momentos. Então, eu não sei se existe também esse reflexo aí na Europa, vocês podem comentar depois. Mas vou deixar o Gonçalo responder a pergunta aqui primeiro. Não, mas eu vou falar uma coisa antes, cara. Me perdoa Fala aí. aqui, não aguento. Recentemente saiu um vídeo, né, do Paulo Vieira, coach, e ele estava falando num podcast, né, que tem milhares, centenas de milhares de inscritos, com Caio Carneiro, e ele declara ali, tranquilamente, sem medo nenhum, sem o menor pudor, ele fala que a função do homem não é trocar fralda. Ele fala, isso não é pejorativo. Ele fala, o homem, a função dele não é essa.
E na sequência ele fala: para a mulher, trocar fralda é uma dádiva, mas não é a função do homem. O homem não tem que fazer isso. E aí ele coloca essa questão que quando é a mulher fazendo isso, é algo divino, é bonito, tem que fazer, mas não é a função do homem. Então, você vê o quanto carregado de falta de empatia, de sensibilidade, de machismo, de patriarcado, tá essa fala dele. E ele fala isso num podcast que tem um alcance imenso e muita gente concordando nos comentários tal e as mulheres chorando. Mas muitas mulheres também aplaudem isso e falam o homem tem que trazer, né? O patriarcado ele não seria o que é se não tivesse também muita mulher e homem junto defendendo esse sistema, né? Só A que tudo estrutura, isso né? Uhum. é estrutura, é falta de questionamento, de buscar um pouquinho de informação, né? Aí, Gonçalo, ficou com você a bomba agora, porque a bomba ela tava morna, aí o Wesley veio e apimentou ela, entendeu? Eu agora vou arrefecer, não é? Não é deixar de ser polémico. Porquê? Tudo tem uma história, não é? Como eu falei de falar de terapia sistémica, eu gosto muito da parte de constelações familiares e para mim faz muito sentido. E se há esse comportamento, é uma repetição de padrão que eles estão a ter e que faz sentido para eles e vivem bem com isso. Se é verdade ou não, toda a gente vive na sua verdade, é o que eu te vou dizer. Se eu concordo ou não, em partes sim, noutras partes não, que eu sinto que é aquilo da pergunta que fizeste, que para mim é relevante, é da parte do homem que tenta ser abafado. E uma delas para mim é, vou dizer isto, que eu acho que era o mundo ideal, é nós temos que prover e ser cuidadores. E ser provedor e cuidador ao mesmo tempo é muito exigente e foi sempre isso que foi pedido à mulher. Por isso é que é tão pesado. E nós estamos já a habituar em poder prover o suficiente, que também é uma componente nossa, que a sociedade está a mudar, em que seja dividida entre a mulher e o homem, e o homem começa a perceber que isso é muito exigente. E para o homem é mais fácil, porque sempre foi gravado em nós, só estar a trabalhar, porque é aí que consegue refugiar todas as emoções e não consegue trazer aquilo que um filho traz. É completamente diferente passar um dia inteiro com o filho e perceber a carga que isso traz para uma mulher. Claro que foi durante anos e anos trazido esse esse peso para a mulher, essa responsabilidade toda para a mulher. E eu acho muito bem que seja dividido pelos 2. Se existe a força de ter que ir para fora e ter que arriscar, se houver alguma questão, é nossa responsabilidade do homem assumir isso. Eu concordo com isso e de proteger e de dar segurança à família. E o cuidado é muito importante um filho perceber o que é ser cuidado por um homem e o que é ter o cuidado de uma mulher. E a criança consegue, perceber isso, mas eu acho que está a ser muito exigente, tanto para nós como para a mulher, uma desconstrução do que é o equilíbrio. E o difícil é ter o equilíbrio, que é, ok, prover, cada um tem a sua bússola ou quantidade do que é prover, mas tem que estar confortável aí. Se aquele casal funciona bem assim, que o homem não esteja nada presente, nós sabemos que isso vai repetir até ao momento em que começa a equilibrar e trazer esse equilíbrio para o filho. E para mim é muito este equilíbrio do dar e receber. E nós começamos a perceber os homens o quanto é prover e cuidar, e temos que gerir com as nossas emoções, e o quanto é para a mulher desconstruir o cuidar, que era sempre da responsabilidade, e prover o ir para fora, que também é sair muitas vezes da zona de conforto. Eu acho que o que está a acontecer agora na sociedade é esta dificuldade do equilíbrio e tudo passa pelo equilíbrio. É o que nós começamos a ver. Há cada vez mais gente a querer praticar o bem e nós começamos a perceber que há cada vez mais gente, eu estou a passar por uma coisa geral, cada vez mais gente a não querer o bem. Portanto, vai haver sempre esta dualidade e para mim a verdade e única é a nossa verdade, é aquilo que faz sentido com a nossa história, com aquilo que nós queremos trazer para os nossos filhos e pegar o melhor e o menos bom daquilo que os outros trazem, porque não há verdades absolutas, há meias verdades. E para nós, depois com a nossa história, com as nossas crenças, com as nossas dificuldades, trazemos isso para a nossa vida. Acho que tudo o que é extremista não é bom. Tudo o que é no meio é equilíbrio e é que traz. Eu acho que é o que está a acontecer agora com a sociedade. É trazer equilíbrio. Pais que possam cuidar, mas que também possam prever. E mães que só cuidavam, hum, se for a vontade delas, como o pai, um pai que queira estar e quer estar com os filhos e está ok, é uma decisão dele. Não,
é uma zona em que eu coloco de não julgamento para mim. É não julgar isso, porque quando eu começo a perceber o que é que existe familiarmente de padrões, justifica muitas coisas que nós estamos a fazer, mesmo nós estamos a fazer, da nossa forma, e por isso é que nós defendemos esta paternidade afetiva, de proximidade, porque nós sabemos que isso é muito importante para um filho. Um filho vê isso no pai. Um filho, um menino e uma menina começa a perceber o que é um cuidar de um homem e o que é o cuidar de uma mulher, e é bom ele ter essa perspectiva. É muito bonito para eles, mas depois quando é para ir para fora, para o mundo, para arriscar, por mais que queiramos, nós temos essa natureza em nós, natureza, sem ser exagerado, os nossos filhos, quando querem segurança, é connosco que eles. Quando eu digo segurança de, de externa, e o cuidado também é muito nosso e muito também. Eu acho que é muito esse equilíbrio. Se calhar falei aqui de tantas coisas, mas Esse para mim é foi. muito importante esse equilíbrio. Para mim isso é chave. E se o casal vive bem assim com outro componente, por isso é que nós estamos aqui os três, porque faz sentido para nós este tipo de educação e este tipo de proximidade, por Perfeito, isso é que nós temos estas questões, não é? é verdade. Por isso que temos pessoas falando, não, eu achei incrível, né, o Wesley trazendo essa questão do patriarcado, que eu acho que isso faz com que o homem se esconda, né, atrás de tantas coisas, e você trazendo uma frase que o homem tem que prover e cuidar. Isso é porque o cuidar é do ser humano. Cuidar não é da mulher ou do homem, cuidar é do ser humano. É óbvio que a mulher, ela tem a questão do hormônio quando a criança nasce, mas siga o Gonçalo, que fala sobre parto, sobre esse acompanhamento desse processo, o homem também pode criar esse processo de ocitocina. Foi o Wesley, se não me engano, que comentou, né, sobre a fralda, eu já comentei em outros episódios sobre um banho, né, que é o contato pele a pele, isso também aflora muito mais. E existe também uma questão, o Wesley fez um comentário muito bom sobre que a sociedade é patriarcal, porque a mulher, muitas das vezes, ela também se coloca nesse lugar de falar, não, o cuidado é meu, o cuidado não é do pai. E ela assume isso e não deixa com que o pai seja pai. Aí o pai, ele não consegue exercer aquilo que ele tem que exercer, porque existe também esse bloqueio. Então, gente, uma questão de muitas gerações, nós estamos aqui para refletir sobre esse tema e fazer com que essa mensagem chegue aí em muitas casas, para que as pessoas possam refletir, né? Porque eu acredito muito na transformação pela reflexão. E, por falar em reflexão, eu tenho um quadro chamado Sem Pensar. Eu vou trazer algumas palavras para vocês e eu quero que vocês me respondam sem pensar. O que cada uma dessas palavras significa, mas eu quero que vocês me devolvam isso em uma palavra. Tudo bem? Fechou? Vamos lá, vou começar com o Wesley, então. Wesley, tá preparado? Não, Não. Wesley, afeto. é uma semente, cara. Mente. Legal. Legado. É diário, todo dia. E são duas palavras, mas significa uma educação positiva. Filosofia, filosofia. Legal. Adorei essas palavras. Parabéns, você saiu muito bem nesse teste. Agora, Foi Gonçalo, aprovado. né? Foi aprovado, foi aprovado. Agora é a vez do Gonçalo. Silêncio. Paz, Nossa, gostei. Inteiro. verdadeiro, Parto. vida, É a vida, cara. E é a coisa mais maravilhosa que a vida fez, né? Esse processo do nascimento. Adorei, adorei. Muito bom, gente, muito bom. uhum. Meus amigos, antes da gente fechar aqui o episódio de hoje, eu quero pedir dicas que vocês podem dar para o pessoal que quer se aprofundar um pouco mais com relação a esse tema que nós trouxemos no episódio. Seja um livro, seja a série do Netflix, Amazon ou qualquer outro lugar, mas a ideia é que a gente deixe aqui um caminho para que essas pessoas possam continuar se aprofundando nesse tema que é tão maravilhoso para nós, que é paternidade, é cuidar, parentalidade e por aí vai. Quem quer começar com a dica? Quer falar, Gonçalo? Pode falar. É? Olha, uma dica é aproximarem-se
de homens que são pais ou grupos de paternidade, que é muito importante, de conversa entre homens. Homens conseguem perceber o que é que está a acontecer, tem um exercício muito empático entre homens, para mim isso é muito importante. Quanto a dicas, não é? Estamos aqui nós os três, das pessoas poderem nos seguir e perceberem em diferentes fases o que é que pode ser mais importante. Há livros super interessantes de educação positiva. Não, eu vou aqui falar por causa que aqui em Portugal há muito parentalidade consciente, muito de inteligência emocional, é muito poderem olhar para si para estarem saudáveis, mentalmente, psicologicamente e poderem eu vou falar muito disto, cuidarem de si, para depois poder cuidar do outro. Não é por acaso que no avião cai primeiro, quando cai a máscara temos que pôr a nós e só depois pôr no filho. E então, especificamente, pronto, gosto muito de um livro que é Educar com Mindfulness, ter este cuidado de centrar e respirar e aqui da educação positiva, hum, também tem educação positiva, sim, que é o Nuno. Tu conheces o Nuno, Wesley? Pronto, o Nuno conheci-o no Luxemburgo, ele esteve cá no evento MAPA, que é de maternidade e paternidade. Eu estava a dizer ao Rodrigo que eu parecia assim, há alguém que eu conheço muito próximo, ele não veio ao MAPA, pronto. Em Portugal, ao evento MAPA, que tem sido um evento onde nós temos procurado conectar profissionais da área da maternidade, da paternidade e da família, e tem sido muito bonito. Em 2 anos conseguimos ter 800 pessoas. O Nuno esteve, tem estado profissionais de várias áreas, pediatras, e eu acho que é mesmo isso, não há um caminho só, é vocês sentirem qual o caminho, porque há também uma coisa interna que é um instinto, que dizem os homens também sentem, e se nós tivermos isso aflorado, temos essa possibilidade. E tratar desse masculino consciente e saudável, que é muito importante. Temos todas as ferramentas para o fazer. Muito bom. Posso vender meu peixe, Rodrigo? Por favor, é a hora. Cara, o Gonçalo falou uma coisa que eu lembrei agora, né, que é muito importante. Ele falou em algum momento aqui que o homem não sabe cuidar de si, né? E como isso é verdade, né? Nós homens, nós não aprendemos a nos cuidar, né? A gente foi criado para ter uma visão sempre para fora, para o exterior, né? Para fazer, trabalhar, 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 produzir, né? Então é uma coisa que quando eu comecei nesse processo, né, me aprofundar, eu senti muita falta do que o Gonçalo disse, de ter outros homens perto de mim que estivessem vivenciando esse processo, porque na escola de educação positiva eram centenas de mulheres ali falando sobre a maternidade, né? O foco é parentalidade, mas para cada 100 mulheres tem meio homem ali. Então, é muito. Eu senti falta, porque eu estava só convivendo com mulheres ali no digital e eu falei: não, eu preciso ver homens falando sobre autoconhecimento, sobre trauma, sobre paternidade. E é aí que eu fui buscar, né? Então, eu tenho meu grupo, um grupo gratuito de homens que fala sobre paternidade, sobre vulnerabilidade, né, chamado Conexão Paterna. O Rodrigo está comigo lá nesse grupo. Eu recomendaria um livro que para o homem é muito difícil, mas é muito necessário ter autocompaixão. Esse livro ele é muito bom, né? E é muito difícil para nós homens sermos compassivos conosco mesmo, né? Isso é algo que eu venho aprendendo diariamente. E eu tenho hoje, né, uma comunidade, né? Eu tenho, junto com a doutora Juliana Franco, a doutora Cláudia Hilgert e a Milene, nós temos essa sociedade na comunidade Pulsar, que é uma comunidade de acolhimento para pais e mães. É uma comunidade que a gente dá aulas semanais ali, algumas vezes 2 aulas na semana, roda de conversa, né, práticas terapêuticas ali. A gente faz eventos e a gente está sempre junto ali, falando sobre os desafios da parentalidade, né? A comunidade Pulsar, ela é uma comunidade de acolhimento, é um espaço seguro para você trazer os seus desafios, para você se conectar com pessoas e para você viver uma maternidade e paternidade mais leve e inteira, né? Então, acho que caminhos existem muitos, né? A gente só precisa fazer ali, dar os nossos passos, né? Muito obrigado pela oportunidade, Rodrigo.
uma satisfação imensa te conhecer, Gonçalo. Não, gente, foi maravilhoso. Assim, eu É vou falar igual. para vocês que acho que foi um podcast que tem tantas mensagens, tantas frases, comentários potentes que vai ser lindo, vai ser lindo. Eu tenho certeza que vai tocar o coração de muitas pessoas. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui nesse momento. Foi 1 hora aqui de bate-papo, mas poderia ser facilmente aqui horas, porque é um assunto que os três gostam muito de falar, os três se encontram, né, e quando a gente se encontra em propósitos, em missões pela vida, eu acho que nunca é tempo suficiente. E como as pessoas acham vocês na rede social? Quem está no YouTube está vendo a nossa tela aqui, mas quem está no Spotify e nos outros agregadores só estão ouvindo. Então, eu quero que vocês falem aqui como que as pessoas acham vocês e os projetos de vocês nas redes sociais. Então vá, olha, podem me encontrar como Paternidade Inteira. Estávamos aqui a falar, eu tenho um grupo que se chama De Homem a Pai e o podcast também, De Homem a Pai, que podem acompanhar. E faço encontros presenciais muito com homens, que se chama Conversas a Copo no Masculino, em que trago temas, muitas vezes paternidade, relação com o pai, que nos encontramos. Ah, e é isso. E é isso. Tenho estado a trabalhar muito com a minha mulher, o relacionamento, que acho que é muito importante, uma relação forte para poder trazer para os filhos e ter estes grupos de homens é muito importante haver estas rodas. Portanto, olha, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Wesley, que não conhecia, vamos nos conectar. Portanto, estamos juntos nesta caminhada em diferentes pontos do mundo, mas a deixar a nossa pegada e o nosso legado. Eu acho que o mundo se vai tornar melhor com os nossos filhos e com os pais que também se identificam connosco e que estão a fazer a sua caminhada. Não há caminhos perfeitos, há caminhos feitos e as pessoas vão aprendendo no seu caminho. Portanto, foi um gosto estar aqui com vocês. Passou 1 hora, nem vi que tinha passado já 1 hora. Então, eu não vi, eu vi agora. O relógio está aqui. É bom, passa depressa. Eu não vi. Eu não vi que tinha passado. E você, Wesley, como as pessoas podem encontrar você e seus projetos? Para mim, lá no Instagram, @Jardim Parental, né? Jardim Parental é um nome feito porque é um jardim, né, da parentalidade, uma metáfora porque a gente está todo dia ali, somos semeadores, né? Estamos plantando todo dia ali, né? Também inspirado no livro da Alison Gopnik, né? Sobre que ela faz a alusão sobre o pai carpinteiro e o pai jardineiro, né? Onde o pai carpinteiro é aquele pai que quer moldar o filho do jeito dele e o pai carpinteiro simplesmente prepara o terreno para o filho, dá segurança, entende, né? Como que aquele filho vai se desenvolver de uma maneira, né, autêntica e alinhado com a sua própria essência, né? Então, acho que é isso, né? Jardim Parental, manda uma DM lá, o que precisar, a gente está junto ali, a gente está estendendo a mão. E uma coisa que eu queria falar é que os nossos filhos, essa frase ela é muito bonita, né? Os nossos filhos, eles não precisam nunca de pais perfeitos, né? Eles precisam de nós do jeito que nós somos, do jeito que a gente consegue ser, do jeito que a gente está conseguindo ser naquele dia, é isso que eles precisam, né? Pais presentes, pais que estejam ali atentos, estejam ali acompanhando na jornada. Vamos oscilar muito, vamos ter dias bons, dias ruins, mas como o Gonçalo falou, a gente vai estar sempre buscando o equilíbrio, né? A gente tem essa capacidade, então, seguindo aí, buscando estar alinhados com a nossa essência, e a nossa essência, ela é amorosa, né? Ela é afetuosa, né? Somos seres humanos que precisamos de vínculo, é uma necessidade, né? Então, vamos dar isso para a criançada, para as nossas parceiras, e entre nós também, vamos seguir juntos. Pessoal, falaram coisas lindas aqui, os caras estão muito inspirados, trouxeram frases de impacto, de poder, de conexão, de amor. Eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje, que foi um episódio internacional, um episódio que rodou aí o mundo. A gente tem uma missão aqui de trazer pessoas da Ásia agora, da Oceania, de outros lugares. Eu quero encerrar esse episódio de hoje agradecendo a todos vocês que estão aqui até agora com a gente, que acompanham até o finalzinho, e dizer o nosso muito obrigado e espero que a gente possa tocar no coração de vocês.